Hello and welcome to my channel. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje damos sequência à nossa Class 3, nossa terceira aula do super básico. Alright, let's go on. Então vamos seguindo. Practicing vocabulary. How do you say gato in English? It's cat. How do you spell your last name? It's Deandrade. Alright, now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. How do you say gato in English? It's cat. How do you spell your last name? It's Deandrade. All right, now I read in Portuguese and you read in English. Agora eu leio em português e vocês leem em inglês. Como se diz gato em inglês? How do you say gato in English? É cat. It's cat. Como se escreve seu último nome? How do you spell your last name? É Deandrade. It's Deandrade. Alright. Então, vamos ver aqui. First question. How do you say? E aqui eu tenho how do you spell? Então, aqui eu tenho o verbo to spell, o qual já trabalhamos na aula passada, que é o verbo soletrar, que a gente traduz para escrever, porque normalmente é como a gente se expressa em português. E aqui eu tenho o verbo to say. O verbo to say é o verbo dizer. Então, quando eu coloco no presente simples, não vou carregar o to na frente do verbo, né? Porque não é dizer, e sim diz. Como você diz. Como se diz, né? Aqui eu uso a palavrinha you para generalizar, tá? Eu não necessariamente vou falar como você diz, é como se diz. Então, aí eu vou colocar qualquer palavra que eu queira saber em inglês, e daí eu coloco in English. Então, veja a pronúncia aqui, in, e não in, né? In English. In English. Se eu quisesse colocar aqui uma palavra in English, por exemplo, cat, para saber em português. Então, como que eu ia falar? In Portuguese. How do you say cat in português? É gato. Ou então ainda poderia falar it's gato. Ok? Conversation. Hi, what's your name? Hello, I'm Christy Andrade. Is that C-R-I-S? Yes, that's right. How do you spell your last name? D-E-A-N-D-R-A-T-E? No, it's D-E-A-N-D-R-A-D-E. Oh, it's Andrade with a D at the end. Pessoal, aqui vocês podem pensar, mas quando eu falo não significa it's. Sim, eu poderia falar is it, C-R-I-S, lembrando que por ser question, o is vai na frente, tá? Então seria is it, C-R-I-S. Mas o that, ele pode substituir aqui quando você quer enfatizar, tá certo? Então, da mesma forma que yes, it's right. Yes, that's right. Tanto faz. Já que eu optei por colocar it's. No, it's D-E-A-N-D-R-A-D-E. Então, não quis enfatizar muito, talvez por ser uma resposta, tá? Porque se eu colocasse no, that's, então dá uma impressão que eu tô falando assim que é absurdo, né? Então, eu coloco it para deixar mais suave. Alright, now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. Hi, what's your name? Hello, I'm Chris Andrade. Is that C-R-I-S? Yes, that's right. How do you spell your last name? D-E-A-N-D-R-A-T-E. No, it's D-E-A-N-D-R-A-D-E. Oh, it's Andrade with a D at the end.
All right, now I read in Portuguese and you read in English. Então eu leio em português, vocês leem em inglês. Oi, como é seu nome? All right, hi, what's your name? Cuidado para não pronunciarem aqui o E, não é name. What's your name? What's your name? Ok? Olá, eu sou Cris de Andrade. Hello, I'm Chris de Andrade. É C-R-I-S? Is that C-R-I-S? Sim, é isso aí. Yes, that's right. Então, só para lembrar, TH, o que eu faço? Coloco a língua atrás dos dentes de cima e puxo o resto da palavra. That's. That's. Ok? E não esqueçam o R sempre enrolado. No início da palavra também. Então, right. Yes, that's right. Yes, that's right. E veja que o T aqui eu nem pronuncio. Yes, that's right. Como se escreve seu sobrenome? D-E-A-N-D-R-A-T-E? How do you spell your last name? D-E-A-N-D-R-A-T-E. Aqui vamos fazer a ligação do how com o do, vai ficar Aura. Lembra que o do vira, o D também vira aquele som de R, suave, né? Aura, how do you? How do you spell? How do you spell your last name? Não, é D-E-A-N-D-R-A-D-E. No, it's D-E-A-N-D-R-A-D-E. Ah, é Andrade com um D no final. Oh, it's Andrade with a D at the end. All right, so let's go on. Então vamos seguindo. Listening. Check the correct answers. How do you spell the names? Então nós vamos fazer uma atividade de listening. Eu vou ler um diálogo para vocês e vocês vão encontrar a resposta correta. Aqui tem o verbo to check, que é o verbo verificar. Então, verifique a resposta correta. Answer, né? Resposta. How do you spell the names? Como você escreve the names, os nomes? All right, so let's go on. Listen. Is your name Chris de Andrade? That's right. And how do you spell your first name? It's C-R-I-S. Oh, okay. Thank you. Ok? Então vamos dar uma olhadinha nas answers. Então, de acordo com esse diálogozinho, qual seria a resposta correta aqui? It's Chris. My first name is spelled Chris with a K. It's just Chris. Então, mesmo vocês não conhecendo todo o vocabulário, com certeza vocês devem ter percebido que a correct answer é essa aqui. Ok? The third one, a terceira. Ok? Porque a primeira eu teria falado a letra H, o qual eu não falei, né? C-H-R-I-S. E a segunda, my first name is spelled Chris with a K. Então, with a K. With significa com um K. Então, aqui seria Chris com K. E veja, spelled, aqui eu tenho o verbo to spell no particípio passado. Então, meu primeiro nome é escrito com K. Ok? Spelled Chris with a K. E aqui eu tenho a palavrinha just. Just significa somente, apenas. Então, it's just C-R-I-S. É apenas C-R-I-S. Alright? So let's go on. Vamos seguindo então. Listen. Leland Cazellas. Is your last name spelled C-A-Z-E-L-L-A-S? No, it's C-A-S-E-L-L-A-S. I'm sorry. Could you repeat that? Yes, it's C-A-S-E-L-L-A-S. Ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse diálogo. Então tem essas three options. No, it's spelled with an S. My last name spelled with a double S. Yes, it is. Então qual seria a correct answer? The first one. Então, quem respondeu the first one tá certinho, tá?
Porque no diálogo, a sugestão foi que o last name Casellas fosse escrito com Z, mas não é, né? É escrito com S. Então, em vez de Z, né? Então, é C-A-S-E-L-L-A-S. Ok? Então, de novo, usei aqui o verbo no particípio passado. Não, é escrito com um S. My last name is spelled with a double S. Então, aqui, quando eu tenho duas letras iguais, eu posso falar double, with a double S. Ok? E não é com double S, né? Então, essa não é certa. E aqui, yes, it is. Então, aqui está sugerindo que sim, que estaria certo ser escrito com Z. Mas não é, né? Então, resposta correta, the first one, a primeira. Now, listen. Your name, please? It's Diego Rocha. Is your last name H-O-S-H-A? No, it's R-O-C-H-A. Oh, R-O-C-H-A. Ok, vamos lá então. Let's check the answers. Então, aqui nós temos só duas opções. My name is Diego Rocha. It's Diego Rocha. Então, qual é a correta aqui? The last one, né? A última. It's Diego Rocha. Porque ela sugeriu que fosse H-O-S-H-A, o last name, né? Por que isso? Porque o som de H, em English, no início de uma palavra, geralmente tem o som de R, do nosso R de início de palavra mesmo, forte, né? Chá. Então, ro. E chá, o CH, nosso tem o som de SH, como em shoes. Ok? Então, aqui, rocha, shoes. Vocabulary. Excuse me. Oh, I'm sorry. Over there. Over here. Thank you. Not at all. History class. Okay, now I read and you repeat. Então agora eu leio, vocês repetem. Excuse me. Oh, I'm sorry. Over there. Over here. Thank you. Not at all. History class. Okay, now I read in Portuguese and you read in English. Eu leio em português e vocês leem em inglês. Com licença. Ah, me desculpa. Lá. Aqui. Obrigado ou obrigada. Não tem de quê. Aula de história. Ok, vamos dar uma olhadinha aqui na palavra lá. A palavra lá é there. Da mesma forma que a palavra aqui é here. Reparem que eu só tiro o T, eu tenho here, aqui. Coloco um T na frente, there, lá. E vejam que o som aqui de TH, então coloco a língua atrás dos dentes de cima e puxo o resto da palavra. There. E aqui começa uma palavra com H. Lembra que geralmente, quando começa com a letra H, eu tenho o som do nosso R forte. Então, here. Ok, mas vocês também perceberam a palavrinha over na frente. Quem joga já está acostumado a ouvir game over, né? Que acabou o jogo. Então, over tem outro significado. Aqui ele é usado sem modificar nada. Então, ele não tem o significado aqui. Eu posso falar over there da mesma forma que eu posso falar there. O significado é o mesmo. Ok? Aqui vamos ver a pronunciation. Ó, not at all. Então, eu tenho o T aqui, que fica aquele somzinho do nosso, né, do nosso Rzinho fraco. Então, not, e aqui outro T. Então, de novo, ora. Então, not at all. Not at all. Not at all. History class. O H no início da palavra, então tem o som de R. History class. Ok? Alright, so let's go on. Então, vamos seguindo. There. Right there. Right over there. Right here. Here. Right over here. In my math class. Okay, now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. There. Right there. Right over there. Right here. Here. Right over here. In my math class.
Ok? Now I read in Portuguese and you read in English. Então agora eu leio em português e vocês leem em inglês. Lá. Bem ali. Bem ali. Bem aqui. Aqui. Bem aqui. Em minha aula de matemática. Alright. Então aqui, veja quantas vezes que eu coloquei a palavrinha there, significa lá, incluindo algumas palavras aqui a mais, mas não modificando o sentido, apenas intensificando quando eu coloco a palavra right. Então, se eu falo right there, a palavrinha right, nesse contexto, vai intensificar. Então, vai dizer bem ali. Ok? Ou bem aqui, right here. E eu ainda posso adicionar a palavra over depois do right, o que não vai modificar em nada. Ok? Então, vejam, right there, bem ali. Right over there, bem ali. Não muda em nada. In my math class, vamos lembrar do in e não in, né? In my, e o math termina com a língua atrás dos dentes, né? Math. Math class, por causa do TH. Alright? How do you say in English? Então, a gente trabalhou muito com how do you spell. Vamos trabalhar com how do you say. Então, lembrando que o verbo say é o verbo to say, o verbo dizer. Então, como se diz alguma coisa, você vai colocar aqui in English. Se eu quisesse, eu posso mudar para qualquer língua que eu quero. How do you say? Coloca a palavra aqui, ou a frase, in Portuguese. How do you say in Japanese? How do you say in Spanish? E assim por diante. Ok? Então vamos treinar in English. Lembre que o som aqui, a união é a mesma coisa do how do you spell, né? How do, que o D vira aquele R, então how do you say? Alright, so let's go on. Então vamos seguindo aqui. I read and you listen. Eu leio e vocês escutam. Excuse me. Oh, I'm sorry. Over there. Over here. Thank you. Not at all. History class. All right. Now, I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. Excuse me. Oh, I'm sorry. Over there. Over here. Thank you. Not at all. History class. All right. Now, I read in Portuguese and you read in English. Então, eu leio em português e vocês leem em inglês. Com licença. Ah, me desculpa. Lá. Aqui. Obrigada ou obrigado. Não foi nada. Aula de história. All right, let's go on. Então vamos seguindo. How do you say in English? There. Right there. Right over there. Right here. Here. Right over here. In my math class. All right, now I read and you repeat. Então agora eu leio e vocês repetem. There. Right there. Right over there. Right here. Here. Right over here. In my math class. Okay, now I read in Portuguese and you read in English. Então agora eu leio em português e vocês leem em inglês. Lá. There. Bem ali. Right there. Bem ali. Right over there. Bem aqui. Right here. Aqui. Here. Bem aqui. Right over here. Em minha aula de matemática. In my math class. Alright, então aqui vejam a palavrinha right. Qual o papel dela aqui? Enfatizar. Então, there, simplesmente lá. Se eu falo right there, quer dizer bem ali. Então, a palavrinha over, ela não interfere em nada. Então, a tradução aqui vai ser a mesma. Right over there, bem ali. Porque o que interfere aqui é a palavra right, que intensifica.
Right here, bem aqui. Da mesma forma que eu coloco right over here, é bem aqui. Lembrando que o over não muda nada no sentido aqui. Ele não intensifica, ele não muda o sentido. Ok? E aqui, ó. In my math class. Então, lembrando, não é in, e sim in my math. Termina com o th, com a língua lá atrás dos dentes de cima. Ok? Math class. Alright, so that's it for today. Então é isso aí por hoje. I'll see you all next Thursday. Vejo vocês na próxima quinta. Don't forget to subscribe. Então não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like. Alright? Bye bye!